Vamos lá, gente? Vamos começar nossa série. Nós vamos falar neste mês sobre multiplicando aquilo que está nas nossas mãos. Quem quer multiplicar o que está nas mãos aí? Eu tenho certeza que você quer multiplicar. Mas mais ainda, sabe quem quer que você multiplique isso? O próprio Deus. O maior interesse dele é que nós venhamos multiplicar aquilo que ele nos entregou. Então, eu sempre procuro colocar coisas chamativas mesmo, que faz você refletir. Que o próprio tema em si, a própria imagem em si, possa falar assim, opa, vem algo aí. Então, dons a serviço do rei. Nós temos uma coroa, que é do nosso rei, não pertence a nenhum de nós, mas nós também temos a vasilha e a toalha. Se você quer conhecer um crente, um cristão, você tem que reconhecer isso daqui, ó. Ele tem que ser rápido para estar com uma vasilha na mão, estar com um balde na mão com água e sempre com uma toalha. Jesus, ele sempre estava com uma do lado, eu tenho certeza disso. Se ele estava com uma trouxinha de roupa, eu tenho certeza que ele estava com uma toalha e ele estava com um baldezinho. Por quê? Lugar de servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E aí, antes de nós realmente entendermos o lugar de multiplicar, eu estava assim, nossa, eu vou falar disso e tal. O Espírito Santo tem umas palavras que vai... Mas ele falou assim, calma, Mateus, calma, eu quero falar algumas coisas ainda, calma. Porque antes de nós conseguirmos multiplicar algo, primeiro você precisa saber a finalidade do que você recebe. Se você não entender a finalidade do que você recebe, você pode até multiplicar, só que você vai multiplicar da forma errada. E se multiplicar, vai ser centralizado no lugar errado. Então nós precisamos primeiro, antes de multiplicar o que está nas nossas mãos, que a gente vai falar ao longo do mês, nós vamos entender qual a finalidade. Por que recebemos o que recebemos? Por que temos o que temos? Por que você tem as coisas que você tem hoje na sua vida? Talvez você fale assim, pastor, eu não tenho nada. Ah, meu irmão, você vai descobrir nesse mês que você tem mais do que você pensa. E talvez até mais do que você precisava, talvez. E é nesse ensinamento que nós vamos querer entender desse lugar. Então, se você está anotando, hoje nós vamos falar sobre chamados para algo maior do que nós. Dons a serviço do rei. Nossos dons estejam a serviço do rei. Hoje, entendendo algumas coisas, eu sempre vou colocar os slides para que você possa compreender. Eu e você, nós nascemos de propósito para um propósito. Eu e você nascemos de propósito para um propósito. Jeremias, capítulo 1, verso 5, Deus fala com Jeremias porque ele estava num lugar ali de muito Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sei falar. Quem tem vergonha de falar aí? Agora, quem tem vergonha de falar em público? Aqui, ó. Você tem um amiguinho chamado Jeremias, ó. Senhor, eu não sei o que eu vou falar, eu sou uma criança. Ele era conhecido como Chorão, viu, gente? Por isso que tem outros livros que falam a respeito dele. Então Jeremias ele fala, antes de formá-lo no ventre, antes de você nascer, e o designei o quê? Profeta. Tudo bem que isso daqui está sendo designado para Jeremias, que foi um profeta na sua realidade, na sua época. Mas nós podemos nos apropriar que isso também se revele a nós. O Senhor te escolheu. O Senhor designou algo específico para mim e para você. E talvez você escutou isso a vida toda. Mas qual a finalidade daquilo que você recebeu? Por que você recebeu? Algo muito interessante e que nós como igreja precisamos entender é que Deus, ele já liberou dom sobre cada um de vocês. Todos aqui carregam algum dom específico. Todos. Nenhum é melhor do que o outro. Todos têm finalidades diferentes. E todos no fim do dia precisam apontar para Cristo. Mas se eu carrego dons, eu preciso desenvolvê-los. Porque uma coisa é certa, salvação, se tornar filho de Deus, é um direito de todo ser humano nessa terra, você sabia disso? Qualquer ser humano. Por quê? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o quê? Unigênito, para todo aquele que nele crê, mas não pereça, não morra, mas tenha vida, ou seja, por todos, mas eu preciso crer. A partir daí, eu tenho direito. Por que algumas pessoas não se tornam filhos? Por falta de pregação, por falta de anúncio, por falta da pessoa reconhecer. Mas é um direito de todo ser humano se tornar filho. Deus não tem filhos prediletos. Amém, gente? Essa teologia, nós não acreditamos nela, que tem alguns separados, alguns melhores do que outros, não. Se foi isso, meu irmão, então eu não sei por que ele olhou para mim, porque eu sei a vida que eu tinha. Eu sendo filho predileto, olhando para mim a realidade carnal, eu falo, não, eu não seria essa pessoa escolhida, pode ter certeza disso. Eu não sei de onde que você saiu, mas eu sei de onde que eu saí. Eu sei do mundo que eu vim, eu sei o que eu vivia.
Eu sei aquilo que eu enfrentei, aquilo que eu experimentei. Eu não me colocaria no lugar onde eu estou hoje, eu já falei isso para vocês, mas é a graça e a misericórdia do Senhor. Então, se fazemos é pela graça, se fazemos é pela misericórdia dele, que se renovou nessa manhã sobre cada um de nós aqui. Mas agora, ser filho é um direito de todo ser humano, agora crescer é opcional. Eu vou repetir que o Wi-Fi está começando a conectar agora, vamos lá. Ser filho é um direito de todo ser humano. Crescer espiritualmente, você precisa escolher. Já falei também sobre crescimento espiritual aqui, você pode ir lá e assistir, eu não vou entrar nesse ponto. Mas o crescer é o que vai fazer você se apropriar das promessas. Tem promessas que você não se apropriou, mas elas já estão prontas em Deus. Então, dons já foram liberados para todos os homens, só que tem a finalidade. Você não gosta do que gosta só porque você gosta. Eu vou falar algumas frases, eu vou repetir porque eu sei que vai dar nó na cabeça de alguns. A gente fica assim, o que é isso que ele está falando? Você não gosta do que gosta só porque você gosta. Não é do nada. Já viu algumas pessoas que usam a expressão, eu amo a expressão do nada. Eu vou dar outro nome para a expressão do nada, de Deus. Do nada aconteceu isso, quem já viu isso? Do nada aconteceu isso aqui nessa semana, do nada apareceu um irmão e me abençoou. Do nada minha empresa aconteceu algo, do nada. Não aconteceu do nada, Alexandre? Do nada acontece. O do nada eu chamo de Deus. De repente. Isso é uma coisa que Deus gosta, gente. Ele gosta de 45 do segundo tempo. Ele gosta de atuar nos 45 do segundo tempo. Ele gosta de emoção. Porque ele quer ver o seu coração. Ele quer trabalhar o seu coração. Ele quer realmente ver se você está crendo nele. Se você está descansando na palavra dele. Ou se você está querendo ajudar a ele. Deus não precisa de ajuda nossa não, viu? Deus precisa e requer de nós obediência. Você acha que o Criador dos céus e da terra precisa de ajuda nossa? Quem acha que precisa de ajuda aí? Ah, então alinhado. Você não precisa de ajuda nossa. Ele só requer de nós obediência, é mais fácil. A gente não tem nada para entregar para Deus. E às vezes, no dia a dia, nós queremos fazer algo que, Deus, toma aqui. Senhor, pode fazer agora? Senhor, essa semana, né? O tempo é diferente. Então, eu carrego dons, agora eu preciso multiplicar. Como que eu vou multiplicar? Como que eu vou desenvolver? Quando você olha, abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Vou colocar aqui para vocês. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Caso você não esteja com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir a... Olha, já tem uma coisa muito boa aqui. O seu dom não é para você não, meu irmão. Olha para essa pessoa linda do seu lado aí. Eu sei que você ama fazer isso. E fala com ela assim, o meu dom é para te servir. Agora olha para a pessoa do outro lado. Fala a mesma coisa. O meu dom é para te servir. Eita, os casais amam essa frase aí, hein? Você vai me servir agora. Você vai me servir. Já tem uma coisa, já tem um presente para você quando a gente chegar em casa. Você vai me servir. Porque nós somos um povo que serve. Amém, gente? Nós amamos servir. Amém? Ainda bem que você está falando amém para Deus. Administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Então nós somos administradores. Então eu tenho dons que servem ao meu irmão e eu preciso administrar. Você precisa administrar. Eu amo esse exemplo, que é a forma prática para você entrar dentro do mundo de Hollywood, de filmes, que é muito prático. Nós temos o Batman e nós temos qual outra pessoa que fica muito próximo dele? Quem que é? Hã? Robin. Também o Robin. Quem é a pessoa que serve ele? Alfred. Ó, esse aí gosta de Batman, hein? Nós temos o Alfred. E qual que é a função do Alfred? Vamos ver quem sabe. Ele é um mordomo. Ele administra? Ele administra, né? Ele pode acessar todas as contas do seu chefe? Pode, não pode? O filme retrata isso pra gente. Ele consegue acessar os carros, ele começa a dar comandos, né, pro Batman para ele poder fazer tudo. Na vida real, você é o Alfred. E o seu chefe, o seu senhor, é o próprio rei. Então ele entrega nas suas mãos, faz tudo. Você cuida de tudo. Você tem direito a tudo.
Você tem autoridade em tudo. Só está administrando para mim. Não é seu. Eu te dei para servir essa pessoa do seu lado, mas você precisa agora administrar. Administrar, eu administro as coisas de qualquer forma? Se eu administro o meu tempo de forma errada, o que acontece? Sempre vai faltar algo para alguma coisa. E você vai usar aquela expressão que eu sei que você não gosta, mas você fala. Eu não tenho? Quem não tem tempo aí? A 24 horas minha, é da Grace, é do Alexandre, é do Gonçalo, é a mesma 24 horas. Só que nós estamos em estações diferentes. Um é solteiro, outro é casado, outro tem filho, outro tem que levar para a escola, outro tem que fazer... É ou não é, gente? Mas o tempo é o mesmo, não é? Então nunca fale que você não tem tempo. Fala que você não quer fazer ou que você não tem prioridade. Não, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Se tiver prioridade, você investe dinheiro, você investe tempo. Ah, eu não quero orar. Você não é prioridade na sua vida. Tá tudo bem, é a sua escolha. Mas todas as escolhas têm consequências. Ah, eu não quero ler a palavra, eu não quero fazer meu devocional. Tá tudo bem. Mas quando você sai pra rua, pode ter certeza que o capiroto tá te esperando lá pra te dar uma rasteira. Porque ele gosta disso. Ele só veio pra matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Só 3 funções, gente. Só essas 3. Ele quer te matar, ele quer roubar e ele quer destruir. Só que logo depois, Jesus é o homem da esperança. Ele fala, mas eu vim para poder dar vida e vida em abundância. Porque o ponto final nunca é Satanás, mas sempre em Deus. Tem gente que está parando em Satanás e está permitindo ainda. Então a palavra da esperança é, se apega àquilo que Deus vem entregar para você. Então eu preciso administrar, eu preciso servir, eu preciso entregar. Os nossos dons, tem 3 formas de você usar eles. Para o reino, para você mesmo. Olha, Senhor, então eu não sirvo para o reino, eu não sirvo para mim mesmo, não? Não. Ou você pode negligenciar ele. Então eu vou servir o meu dom para o reino, ou eu vou servir para a minha própria causa, o meu sonho, meus projetos, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, igual uma criança, né? Já viu que expressão de criança, ela fala muito meu e minha? Fala ou não fala, paz? É meu. Não é seu, você tem que dividir. Eu cresci escutando isso, porque eu tenho 2 irmãs. Não é seu, você precisa dividir. Os pais sabem muito bem disso. Então, não é meu, é nosso. Uma das coisas que eu falo para as pessoas quando estou casando, você está celebrando, eu falo, olha, o eu, o meu, a minha viagem, o meu copo, o meu carro, a minha casa, acabou o seu meu. Agora é nós. Nós viajaremos, nós vamos sair, nós vamos comprar, nós vamos trabalhar, nós vamos limpar a casa. Não tem o eu mais. Quem entende a diferença? Se você entender esse princípio aí, ó, seu casamento já tem 70% já de sucesso já, meu amigo. O problema no casamento é o eu. Tá centralizado, você tem que me servir, você tem que me fazer. Começa a usar a autoridade como autoritarismo, aí começa a dar problema. Então, seus dons, ele é semelhante, ele é paralelo. Ou você serve para o reino, ou você serve para você mesmo, ou você vai negligenciar. Quem negligencia são os ignorantes. São geralmente quem não segue a Jesus, porque ele não sabe o que ele tem. Agora, uma coisa muito importante. Uma pessoa que não segue a Jesus, ele não consegue multiplicar os seus dons. Porque eu preciso nascer de novo. Somente os filhos são guiados pelo Espírito. Então como que eu vou multiplicar se é um dom que Deus me entregou espiritual? Ele está morto espiritualmente. Eu estava morto quando eu não tinha aceitado Jesus ainda. Então eu não consigo multiplicar uma coisa que é no Espírito. Então se eu recebo dons, eu só vou multiplicar a partir de quando eu aceito Jesus. Se aceitou Jesus, você está habilitado. É igual a carta de condução para você dirigir o carro. Você está habilitado para você desenvolver. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você vai ter aptidão para poder desenvolver esse dom. Então nós estamos na caminhada. Cada um aqui tem um nível de maturidade. Então, ou eu vou servir o reino, ou eu vou servir a mim mesmo, ou eu vou negligenciar. Talvez você está achando que está servindo para o rei, mas está servindo a si próprio. E você está querendo colocar Deus nos seus projetos. Encaixar Deus na sua agenda. Muitas pessoas fazem isso. Por ignorância, porque quer mesmo, porque tem a audácia de fazer isso às vezes. Só que nós somos chamados para o quê? Administrar. Então se eu vou administrar algo que não é meu, eu estou administrando algo do rei. Então eu tenho que fazer segundo a vontade dele ou a minha? A dele. Os comandos são dele.
As direções são dele, mas também as provisões são dele. A força é dele, a alegria é dele. Por isso que ele fala, a alegria do Senhor é a minha força. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. O padrão dele é invertido. É por isso que o mundo fica doido. É por isso que os fariseus falaram assim, cara, o que ele está falando? Eu sou agora a própria casa de Deus. Como assim? Eu não preciso mais no tabernáculo. Os fariseus eles começaram a ficar malucos. No início, eles ficam perturbados. Mas depois começa ele a falar, eu sou. Quando ele começa a falar o eu sou, aí ele mexeu na raiz. Falou, agora a gente tem que matar ele. Porque agora é ameaça mesmo. Agora ele vai atrapalhar. Nas curas, eles estavam vendo, heresia, não sei o quê, falando. Mas quando ele começou a falar quem ele era, eu vim para morrer. Quando eles falavam, olha, eu vim para poder perdoar os seus pecados. Aí as pessoas ficavam constrangidas. E como ele lhe mente, porque ele é o próprio Deus, ele fala assim, você acha que perdoar, ou eu confessar as pessoas, perdoar os pecados dele, ou fazer a pessoa ser curada, qual que é o mais importante? Os fariseus ficavam sem saber. Mas quem tem o direito, como você, para poder perdoar pecados? Já que vocês não entenderam isso daí, ele fala assim, levante da sua maca, pega ela e ande. Acho que eu fico vendo Jesus assim, no fruto do Espírito, ele fala assim, eles são muito neném ainda, eles precisam crescer. E os discípulos falam assim, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo aqui ainda não. Gente, os olhares, o Dertiose retrata muito isso. Os olhares deles assim, Pedro olhando e fala assim. Aí depois eles posicionavam, né? O que eu faço aqui? Postura, porque eu sou Petros. Eu sou a pedra. Então quando eu vou tendo a revelação, eu vou tendo mais conhecimento. Então eu preciso desenvolver, gente. De forma prática para você entender, nós temos aí um atleta chamado Cristiano Ronaldo. Um grande atleta. Um grande atleta. O seu filho, ou os seus filhos, colocar o mais velho dele, né, o primogênito, ele tem predisposição para ser um atleta. Você sabia disso? Por quê? Alguém saberia me dizer? Predisposição. Genética. A genética do homem deve ser boa. O homem está com 40 anos, está melhor do que a gente aí, ó. Está fibrado, está cuidado, está treinando. Ele é uma pessoa muito inspirativa, de trabalho, que sai do nada. Eu sei muito da história dele, porque eu fui atleta, então eu estudei um pouco da história dele. Ter predisposição quer dizer que eu vou ser jogador? Eu preciso passar pelo processo, né? Eu preciso desenvolver. Então tem pessoas, eu e você, nós temos predisposição para a gente poder ser uma bomba lá fora. Agora o que vai fazer você ser diferente do cristão morno, ou de uma pessoa morta espiritualmente, é o que você está fazendo com seus dons. É como que você tem administrado eles. Você tem predisposição. Mas como que a gente está desenvolvendo essa predisposição? Eu tenho que treinar todo dia. O filho dele todo dia tem que levantar e treinar. Inclusive, já estão chamando ele de robozinho já, né? O menino está jogando, está na seleção portuguesa. Novo. Porque ele está seguindo os caminhos do... Caminho de quem? Quem que nós temos que seguir o caminho do? Não seu. Amém? Não o nosso caminho? Não do nosso jeito? Não da nossa forma. Eu quero, eu acho. Você não acha nada. O que Deus diz? Quando você aceitou Jesus, talvez algum pastor, algum ministro ou líder na época não te falou. Quando você aceitou Jesus, eu acho, ficou ali. Agora a sua expressão é, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a respeito? O que a Bíblia fala sobre a política? O que a Bíblia fala sobre casamento? O que a Bíblia fala sobre o trabalho? Tá lá. Não é eu acho mais. Eu acho era antes de Jesus. Depois de Jesus, o que a Bíblia diz? Para você dizer o que a Bíblia diz, você precisa conhecer Você precisa conhecer a palavra, senão você não vai saber o que falar. Por isso você precisa conhecer a palavra, estudar a palavra. Inclusive, small group é um bom momento para você poder aprender da palavra. Então, o crescimento, ele vem desse lugar. Vamos para o nosso texto base. Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10. Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Se você quer abrir aí no seu telemóvel ou na sua Bíblia física, fique à vontade. Diz assim, pois pela graça vocês são salvos, por meio da... Nós já falamos desse versículo na Reforma Protestante, durante o mês. E isso não vem de vocês, é dom de... Então, está falando da sua identidade. É um presente que você recebeu. Porque antes de querer estabelecer qualquer coisa, você precisa saber quem você é primeiro. Tem muita gente fazendo para Deus sendo filho, já aceitou Jesus, mas não sabe a sua filiação.
O nível mais profundo para você viver em Deus é quando você conhece a paternidade dele. Tem pessoas que estão na igreja durante muitos anos, mas não entendem a paternidade celestial. Por diversos motivos. Um deles, o seu pai não foi presente. Isso é um dos maiores motivos, na verdade. O seu pai não foi presente, o seu pai não te ajudou, o seu pai teve muito afastado de você, o seu pai talvez abusou, não sei, gente. Meu pai, eu amo ele, mas na fase da minha adolescência aí, de quando eu fui criança, ele não esteve presente, porque ele estava trabalhando em outro país. Todas as sequelas da ausência do meu pai foi pro meu casamento. Pastora Bia que eu diga. Primeiro ano, sangue, fogo e fumaça. Não sei como quem sobreviveu. Por quê? Existem coisas que só o homem faz. Assim como tem coisas que só a mulher faz. Minha mãe tentou fazer o melhor dela, maravilhosa. Alguns de vocês até conheceram ela aqui. Só que tem coisas que não pertencem a ela. Vai trocar a lâmpada. Ah, a mulher não pode trocar a lâmpada? Pode. Mas quando se trata de força, Deus entregou para Deus. Quando se trata de sabedoria, de o lugar do coração da casa, a mulher. Se inverter o papel, que é o que está acontecendo em muitos locais, em muitas casas, você começa a ter confusão. Homem não presta atenção em detalhes. Mulher fica com raiva do homem. Você não prestou atenção nisso? Não. Não prestou. Mas já falei 50 vezes, vai falar 51. Porque a mulher, ela tem esse lugar de detalhista, de ver. O ambiente muda uma mulher no local. Se tiver mulher demais, precisa de um homem. Se tem homem demais, precisa de um toque feminino. Na igreja eu vejo isso o tempo todo. Nossa, tem homem demais ali, deixa eu trazer. Vai lá. Dá um toque. Ah, não sei, você sabe mais do que eles, pode ter certeza. Porque o toque é diferente, gente. O olhar é diferente, é mais apurado. Você sabia que a mulher é mais inteligente que o homem? Quem sabia disso? Só as mulheres responderam, não. Você só precisa se apropriar daquilo que ela carrega, meu irmão. Machismo seria da minha parte falar assim, não, eu sou mais inteligente. Não, é comprovado psicologicamente, não estou falando nem de Bíblia. Cérebro é menor. Pensa em coisas que você não pensaria. Depois da guerra, que as mulheres começaram a ir para os trabalhos, começaram a fazer as coisas, vai olhar aí o número de informações, quem é mais, se é homem ou se é mulher. Elas são mais inteligentes, gente. O homem é da força. Também o que o homem faz, a mulher não faz. Braçal, o sustento de um lugar, da rua. Por isso que o homem gosta de estar na rua, estar fora. Ele tem que estar fora, ele tem que estar externo, ele tem que estar fazendo. A mulher veio da costela, veio do lado. Ela é romântica, ela é detalhista, ela tem mais o lado das emoções, ela sente mais. Pastora Bia, ela fala comigo, você sentiu o gosto da comida? Você sentiu o aroma? Eu falei, senti nada, minha filha. Eu só quero comer aqui. Nossa, mas o gosto tá estranho. Eu falei, tá maravilhoso. Se você não quiser, eu como o seu também. A mulher, ela tem essa aptidão, a mulher, ela tem esse lugar. Maridos, use o melhor da sua esposa, meu filho. Sai desse lugar de machismo. Esposas, use o melhor do seu marido. Não, eu vou fazer. Então faz. Vai chegar no fim do dia, vai estar destruída. Vai estar cansada. Como não deveria. Gente, uma mulher, ela pode ser general, ela pode ser juiz, ela pode ser a presidente do país, primeira-ministra, ela pode ser o que for. Quando ela chega em casa, sabe a única coisa que ela quer ser? Abraçada, amada, ser colocada no colo e falar assim, pode falar que eu estou te escutando. Porque a juíza vai se tornar esposa. A mulher só quer isso, irmão. Estou errado, mulheres? Às vezes isso falta para os homens. Então são formas e jeitos que a gente precisa ter esse olhar, sabendo aquilo que Deus faz, porque esse padrão ele é bem estabelecido por o próprio Deus. Só que o que ele fala no verso 10? Porque fomos feitos por Deus, criados em... Então eu fui feito por Deus, mas criados em Cristo Jesus. Para ruins, boas, as quais Deus preparou o quê? Ah, então já está pronto. Nele, para que andássemos nelas. Vamos lá, vamos entender, para que fique profundo e a gente vai destrinchar esse verso 10 aí. Nós temos Paulo, que escreveu essa carta. Provavelmente ele estava preso, e provavelmente era uma prisão domiciliar. O que é uma prisão domiciliar? Atos vai relatar isso para você. Prisão domiciliar, ele está preso, ele não pode fazer nada, ele está preso, mas só que ele está dentro talvez de uma casa. E ele pode receber pessoas.
Então ele tem uma liberdade, uma certa liberdade limitada para ele poder ainda anunciar o evangelho. Atos relata isso muito claro lá nos últimos capítulos. Né? Se você ler, você vai entender um pouco melhor sobre isso. Então ele estava escrevendo para quem? Para a igreja de Éfeso. E essa igreja de Éfeso, gente, tinha umas confusões ali com deuses. Essa deusa chamava Ártemis. Essa deusa Ártemis, ela tinha um lugar muito de magia, de ocultismo. Então ele precisava combater, além da província romana. Então tinha a questão da magia, tinha a questão dessa deusa de adoração a eles, desse deus, né, de reconhecimento pessoal, e também da parte do imperialismo romano. E ali ele estava escrevendo para um povo gentil, que tinha acabado de se converter. Tinha uns gato pingado ali de judeus também, e aí quando eles se juntavam, dava uma confusão que só. Porque os judeus se achavam melhor que os gentios. Porque os gentios viviam uma vida totalmente oposta dos judeus. Os judeus ainda seguiam a Torá, seguiam as leis, né? Procurava seguir pelo menos. Gentios não. Então, os judeus, depois que se convertem, você vê essas confusão direto, gente. Você pode ler ali as cartas do apóstolo Paulo, ele fala muito, ele bate muito nessa tecla. Porque um fala assim, você não pode comer carne, o outro fala assim, que não pode, eu posso sim. É por isso que as cartas são escritas, para poder alinhar essas pessoas, falar, ó, não é o que você está falando, não é o que você está falando, é o que a palavra diz. E aí Paulo escrevia as cartas. Algumas eram de correção, outras eram de alinhamento, outras eram para crescimento. Aqui, para Éfeso, não era de correção. Não tinha um problema, certo problema. Tinha essas questões da cidade, mas a igreja, porque ele está escrevendo a igreja de Éfeso, na região de Éfeso. Então ele está corrigindo? Não, ele só está trazendo orientações. Corinto ele está corrigindo. Corinto é um bom lugar de correção. Então essas diferenças, elas vai fazer mais sentido para você, para quando nós lermos esses versos destrinchando, vai facilitar a sua compreensão. Então ele estava desfazendo uma mentalidade que eles tinham por conta do imperialismo romano, que eles tinham com os deuses. Porque você nunca vai conseguir viver no horizontal com as pessoas, amar, fazer aquilo que Deus te chama, se você não estiver alinhando com o Pai na vertical primeiro. Por isso que é uma cruz. Talvez você nunca reparou. Tem gente que fala assim, não, é verdade. É vertical primeiro, porque você vai estar alinhado com os princípios do seu Pai. E logo depois, horizontal. Ame o teu Deus de todo o teu coração, primeiro mandamento. De toda a tua força, entendimento. Depois ele fala o quê? Ame o teu, porque eu amo a Deus, eu consigo amar o meu próximo. Tá fazendo sentido? Então eu preciso estar alinhado com os princípios do rei primeiro, vertical. Depois, como consequência, eu consigo na horizontal. Gente, é tudo muito bem estabelecido. A lei foi muito bem estabelecida, foi Deus que deu para Moisés, para entregar o povo, para poder seguir, para poder ser um povo diferente. Agora vamos ponto a ponto para ficar ainda mais pontual e mais prático para você. É o verso 10, tá? Eu só estou escrevendo parte por parte A e parte B do versículo. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus. Ou seja, identidade. Nós precisamos entender a nossa identidade. A maior crise que o mundo enfrenta hoje não é política, não é financeira, não é de doença, não é de nada de questões geográficas, sociológicas, filosóficas, não é. A crise que o mundo enfrenta é de identidade. Porque se você não sabe quem você é, qualquer coisa te serve, irmão. Qualquer coisa você se apropria. Se você receber uma proposta hoje, boa, de ganhar um bom ordenado, se você não saber a sua identidade em Cristo, você vai aceitar. Agora, quem está bem fundamentado em Cristo Jesus, sabe o seu lugar de paternidade, sabe a sua filiação e sabe para onde Deus está o chamando, quando a proposta vem, você vai olhar, você vai orar provavelmente, falar, isso daqui não tem a ver com o meu propósito. Não. Para eu fazer o que eu estou fazendo aqui agora, para que essa igreja pudesse existir, eu precisei rejeitar algumas portas de emprego para mim. E que inclusive eu ia ganhar muito bem. Depois de aproximadamente 7 a 8 anos, que hoje, eu acho que eu já tenho uns 10 anos, eu sou muito bom com contas, mas aproximadamente 10 anos que eu já parei de jogar futebol profissionalmente, e 7 anos eu recebi uma proposta para voltar a jogar, você acredita? Eu falei, gente, o cão quer me derrubar. Ele quer me tirar do foco. Já tinha formado seminário, já tinha feito extensão de cola de mestre, já tinha formado, já estava dando aula, já estava ensinando, pregando, fazendo. Não era pastor, mas estava fazendo já toda a obra. Estava indo para presídio. Não é um presídio, gente, que é os que ninguém gosta.
É o que as pessoas no Brasil falam assim, bandido bom é bandido morto. Fala assim, então é isso, ninguém quer. Tem muito projeto para poder ser feito aqui em Portugal, hein? Eu só não faço ainda porque Deus me falou. Mas talvez você seja iniciador. Isso é o que eu estou falando aqui, não está no script não, tá, gente? Foi porque Deus falou mesmo. Então o Senhor, Ele quer alcançar as pessoas. E eu quero alcançar os públicos, Ele quer alcançar os perdidos. Então se eu não entendo o que eu carrego, se eu não entendo quem eu sou como filho, qualquer coisa serve. Identidade, ela antecede a sua produtividade. Eu vou repetir. Identidade antecede a sua produtividade. Deus cria e depois que Ele envia. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 27. Gênesis 1, 27 diz assim: Então Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Depois você lê esses dois capítulos, primeiro e segundo, se você quiser o terceiro também, que fala da queda. Mas aqui está falando da criação. Quem estava no small group, eu falei isso. Eu vou repetir para você que está aqui agora. Deus criou a terra em 5 dias. No sexto dia ele criou o homem. Então ele cria o trabalho do homem, ele cria a terra, ele cria os animais mamíferos, herbívoros, carnívoros, ele cria o céu, dá o nome de dia, ele cria a noite, dá o nome de noite. Ele divide mar e terra. Ele estabelece os firmamentos e os fundamentos. É lindo, não é, gente? É porque hoje você vê pronto. Mas ele estabeleceu tudo no poder da palavra, falando. E disse Deus. E disse Deus. E toda vez que chegava no fim do dia, ele falava, e era bom. Porque o que Deus faz é bom. No sexto dia, ele vai, agora eu tenho que chamar alguém para tomar conta disso daqui. Agora eu vou falar para você. O que Deus criou já está pronto. Eu vou falar de novo para você poder anotar, para você pegar isso para você. O que Deus criou para você já está pronto. Ele criou tudo, o trabalho do homem já estava pronto, só não tinha um homem para trabalhar. No sexto dia, deixa eu criar alguém para governar isso daqui. Em Deus já está pronto. O que Deus tem para você já está pronto. Agora a pergunta que eu quero para você é, você está pronto para tomar conta daquilo que Ele te deu? Já está pronto. Pula aí um capítulo, capítulo 2, verso 1 ao 3. Primeiro você entendeu, somos a imagem do Pai. Capítulo 2, do 1 ao 3 diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Eles estavam cansados, gente? Estavam cansados ou não? Você acha que Deus estava cansado? Você acha que Adão estava cansado? Primeiro dia de vida deles, era um. Só que uma diferença para nós, que nós nascemos com um bebê, ele nasceu com um bebê gigante. E não era uma criancinha. Isso fala muito... Gente, dá uma pregação. Meu Deus do céu. Ele cresceu grande. Ele não passou do processo. Quem já está querendo pular o processo, dá errado. Por isso que a gente tem que começar com um bebezinho. Por isso que Jesus veio com um bebê na manjedoura, lá em Belém. Ele precisou crescer. Porque quem pula o processo, dá errado. Jesus sabia ou não que Adão ia cair? Ele é onisciente. Por isso que a gente tem que respeitar o processo. A beleza do processo é o que estabelece a riqueza daquilo que você carrega. Então a contemplação antes de você fazer qualquer coisa. Então quando o homem foi ali com Deus e falou assim, vamos descansar? Não é porque estava cansado fisicamente, correu uma maratona. Não. Vamos descansar para contemplar. Por isso que tem um Shabá para os judeus. É contemplação, eles têm um lugar de contemplação. Hoje as pessoas estão tão corridas, né? Come a comida correndo. Tá com fome, bota no micro-ondas, vai isso aqui mesmo, esquenta isso aqui, come. Isso são índices de ansiedade, pessoas atropeladas, ela tá desgovernada, ela come de qualquer jeito, ela faz de qualquer jeito, o dia tá lindo, mas ela não vê cor no dia, ela tá assim. E Jesus tá falando para algumas pessoas aqui, ó, para. Se você não parar, algo vai te parar. Se você não se cuidar, você vai buscar ajuda amanhã.
Então por isso Deus estabelece ordens, princípios. Contempla. Contempla primeiro o que eu tenho para você. Olha para a terra, Adão. Olha para tudo que você vai fazer. Pensa, você vai ter que dar nome aos bichos. É doido, mas ao mesmo tempo é interessante. Macaco não tem cara de macaco, gente? Tem. Cavalo não tem cara de cavalo? Cachorro não tem cara de cachorro? Gato não tem cara de gato? Porque Adão é inteligente. É só para você entender o nível de inteligência que Adão tinha. Ele era muito inteligente, gente. Em que, inclusive, trabalhava sem precisar de uma mulher, viu? Porque quando você olha a ordem da Escritura, quando você pega uma Bíblia em ordem cronológica, não tinha mulher ainda. Homens, você pode fazer sem a mulher, viu? Ela te ajuda. Mas depois de você já estar fazendo, depois de você já estar vivendo, a mulher ela veio como submeter aquilo que você já está vivendo em missão ao Senhor. A missão foi entregue ao homem. E a mulher ela vai junto ali, ó. Vai, eu confio em você, vai. Você é bom no que você faz, vai. Tá dando tudo errado, mas vai lá. Eu confio em você. E vai junto. Cabeça, ordem. E a mulher, o corpo, a beleza. E vão juntos. Nem à frente, nem atrás, ninguém melhor do que ninguém. Só autoridades diferentes. Mateus capítulo 3, vai lá para o Novo Testamento, primeiro livro. Mateus capítulo 3, verso 17. Diz assim: saiba o que o Pai pensa sobre você antes de fazer algo. Você precisa saber isso. Olha o que diz o verso 17 aí. Então a voz do céu disse: este é o meu filho amado. Quem está falando isso? Para quem? Então Jesus escutou do próprio Pai que ele é amado. E aqui é antes dele começar o ministério dele. Ninguém sabia ainda de que ele era o Messias. Ele ia começar o ministério dele. Então, antes dele saber que ele ia enfrentar problemas, que ele ia enfrentar qualquer coisa, que ia tentar pará-lo, ele sabia que ele era amado pelo Pai. Você sabe que você é amado pelo Pai? Você sabe que o Pai te ama? Você sabe que você é precioso para Ele? Você sabe que Ele foi à cruz para Ele poder resgatar você e ter o direito novamente de ter você novamente? Você sabia que a pessoa que vai se prostituir amanhã, Ele pagou o preço por essa pessoa? Você sabia que a pessoa que vai matar amanhã, Ele pagou o preço por essa pessoa? Eu quero que você entenda o nível mais baixo para entender o nível de amor de Deus por nós. Ele já pagou o preço por essas pessoas. O erro que você vai cometer mais tarde, Ele já te perdoou. Esse é o nível de amor. Porque pecado para um crente não deve ser um intencional, tem que ser um problema ali, ó. Não, é acidente, aconteceu. O crente ele não deseja, eu vou pecar, eu vou fazer. Não, aí é geralmente carnal. É acidente. Mas saiba que já tem perdão liberado para você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Então saiba primeiro, antes de fazer qualquer coisa, começar um projeto, começar algo novo, começar um casamento, não sei, gente. Saiba primeiro que você é amado, porque toda vez você vai precisar recorrer para esse lugar. Porque as pessoas começam a enfrentar os problemas e esquecem quem eles são. Esquece a sua identidade, esquece o padrão, esquece o fundamento. Se você esquece o fundamento, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir estabelecer. Se você não sabe a sua identidade, qualquer coisa vai te servir. Qualquer proposta você vai pegar. Por quê? Você quer dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minhas faturas, eu preciso fazer isso, minha empresa está precisando. É? Mas o projeto é de quem? Quem deu foi quem? Quem te colocou onde você está foi quem? Quem abriu a porta para você formar foi quem? Da mesma forma que ele colocou ele para tirar, gente. A provisão está no centro da vontade soberana de Deus. Quando você vive a vontade de Deus, a provisão já está lá. Você precisa caminhar sobre esse centro e andar nesse lugar. É proteção para você. Não está isento de problemas. Entendendo os pilares e fundamentos, fica muito mais fácil multiplicar qualquer coisa, porque você sempre vai voltar para a essência. Nunca vai ter a ver com você. Eu sou bom, eu que fiz, eu consigo. A gente não consegue nada, gente. Expressões que, infelizmente, por conta das igrejas neopentecostais, traz a imagem. E você certamente já escutou, ou talvez já até falou essa frase. Seja a sua melhor versão. Que versão? De Adão? Caído? A sua melhor versão é Cristo. Porque ele fala, Cristo em nós é a esperança da glória. A gente não tem melhor versão, gente. A única versão que tem em nós é Adão. Mas quando é Cristo em nós, eu sou filho, aí a imagem muda.
Quando o inimigo ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, ele vê primeiro o próprio Cristo, porque Cristo está em nós. Meu irmão, se você pegar essa revelação desse lugar aí, ó, você vai sair daí para fora, o projeto que você tem que fazer, o que você tem que estabelecer, o ministério que Deus tem para você, as pessoas vão chamar de doida, algumas pessoas vão se afastar da sua vida, mas nunca mais você vai parar. Você nunca mais vai retroceder. Se você cair, vai ser só para levantar ainda mais forte ainda. Porque você entende o fundamento. Você entende quem te chama, você entende aquele que te estabelece. Somos filhos do Criador. Nós somos nova criatura. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Gálatas 2,20 diz também, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em a vida que agora eu vivo a vida no corpo. A sua vida é dele, pertence a ele. Então, eu gosto de colocar isso aqui intencional. O controle da sua vida não te pertence, pertence a ele. Ele governa, ele estabelece, ele fundamenta, ele abre a porta, ele fecha a porta. Nem toda proposta é de Deus, saiba disso. Você vai receber a proposta, cuidado, ore, tenha discernimento. Peça a Deus discernimento, Senhor, isso aqui é de Deus para a minha vida ou isso aqui vai me afastar do Senhor? Se não vai comprometer o propósito do Senhor, vai para cima. Se vai fazer você afastar, meu irmão, pode ser 1 milhão que você vai ganhar na conta. Não vale a pena. Não vale a pena. Então que nós tenhamos essa consciência para que realmente a gente venha submeter a direção que Deus tem para mim e para você. Cuidado com o ministério de Ismael. O que é o ministério de Ismael, Mateus? Depois você lê Gênesis 16. Nós temos um homem chamado Abraão, certo? Que era Abrão. Nós tínhamos a Sarai, que se tornou Sara, porque Deus mudou a história deles e deu uma nova identidade para eles, porque quando Deus chama, ele dá uma nova identidade. Então ele muda o nome. E assim que ele fez todos os homens até chegar em Cristo. Esse homem saiu do Ur dos Caldeus, uma terra top. Tinha condições. Deus chama o pai primeiro, o pai recusa. E vai para o filho. Abraão, sai da tua terra e sai da sua parentela e vai para onde eu te enviar. O detalhe é que não tinha Google Maps na época. Vai para onde? Só vai. Só pega suas coisas e vai. Pega a sua esposa e vai. Mas como assim? Vai. Você está perguntando para Deus para onde? Vai. Deus falou? Vai. É para começar? Vai. É para abrir? Vai. Deus falou? Vai. Você tem dúvidas? Ora. Porque Deus não é um Deus de dúvidas, é um Deus de paz. Aí ele chama esse homem. Olha, a sua descendência vai ser tão numerosas como as estrelas do céu. Só que esse texto, quando ele fala para poder olhar, que ainda que fosse à noite, seria impossível de contar, certo? Alguém já conseguiu contar todas as estrelas no céu aí? Quando apareceu? Eu já tentei quando eu era criança. Quem já tentou aí? Ah, mentira que era só esses gatos pingados aqui. Eu sei que você já tentou também. Vamos ver quantos que tem. Quando chegou no meio aqui, você volta de novo. Aí você começa. Só que quando Adão começou a contar as estrelas, era de dia. O texto fala que era de dia. Porque vai ser tão numeroso aquilo que eu vou fazer, Abraão, que você não vai poder contar as bênçãos. Não vai conseguir contar aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. É assim Deus na sua vida. Só que aí ele fala, vou te dar um filho. Só que tem um detalhe importante. Ele tinha quase 100 anos de idade. Sua esposa tinha quase 90. Acho que ele olha para Deus e fala, dá risadinha de canto, de boca, né? Como é que é esse negócio aí? Eu vou ter filho? Não, outra pessoa vai ter filho e vai me dar, né? Vai ser um agregado aqui comigo. Não, você vai ter filho. Porque você vai ser pai de multidões. Como um cara velho vai ser pai de multidões, gente? Faz a matemática aí. Por isso que a matemática do céu é diferente da nossa. 1 mais 1 não é 2 para Deus, não. É diferente. Ele fala, creia na minha palavra e eu vou estabelecer. A palavra fala que a esposa riu. Sabia disso? A mulher riu. Só que ela riu de desespero. Riu de doida, que ela falou assim, maluco, que Deus é esse? Já não é uma imagem, porque tudo era imagem, né? Já é um com Deus que não tem imagem, ainda vai ter filho. Olhou para ela, tadinha, não tinha espelho, mas imagina se tivesse espelho. Fala assim, não dá para tua serva não. Abraão, para tentar ajudar Deus na sua ansiedade,
Eles tinham uma serra chamada Agar. Abraão tentou antecipar a promessa. Não tente antecipar a promessa não, viu? Porque quando você desobedece a Deus, Ismael nasce. Quando você não é obediente, Ismael nasce na sua vida. E quando Ismael nasce, Ismael é fruto de desobediência. Tem muito Ismael nascendo na nossa vida, viu? Por falta de obedecer um comando que Deus já tinha dado, estabelecido. Porque aquilo que Deus diz não vai acontecer, já está feito nele. Quando Deus falou, irmão, se ele falou com você, já está feito. Já está feito. Não vai acontecer, já aconteceu. Prova e veja que o Senhor é bom. Já está pronto, já está estabelecido. Ele deu uma palavra profética para você, só pega ela, meu irmão. Caminha sobre ela. É por isso que diferencia uns crentes de outros, porque um entende o outro não. Um quer falar assim, Deus, me dá uma resposta. Se essa luz piscar 3 vezes, a culpa é do Alexandre, não é Deus. Tô errado, Alexandre? Quem instalou? Foi eu? Não foi eu, foi ele é o profissional, ele que faz a placa, ele é o criador da placa. Deus dele sabedoria, mas ele que criou, ele colocou a mão. Foi ou não foi? Ou você colocou alguns profissionais para fazer junto com você, mas ele que fez. Ah não, mas quando piscar... Não, meu irmão, a sua resposta está aqui, ó. Tá aqui. Quer a resposta de Deus? Lê sua palavra, lê a Bíblia, ora, jejua. Ah não, a luz piscou, é Deus. Não, é só a luz piscando, é mau contato. Deus, gente, ele se revela sim, através de sinais, ele se revela, ele se mostra, principalmente no início da caminhada. Porque você está adoçado, você está vendo coisa diferente. As escamas dos seus olhos caíram, você está começando a perceber o mundo espiritual. Então ele se revela muito. Mas conforme você vai crescendo, isso daqui passa, viu? Porque ele fala é aqui, ó, palavra. Sabe como que eu vim para Portugal? Eu tenho uma palavra aqui, ela está escrita. Eu tenho um fundamento. Toda vez que eu estou cansado, eu estou desanimado, às vezes eu quero desistir, eu volto à palavra e falo, olha a palavra que eu te dei, é ela que sustenta. Porque é a palavra é que sustenta. Pedro andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Deus. Quando Pedro falou assim, se tu és o Cristo, ele falou, então vem. O vem é a palavra de Deus, liberada. Quando a palavra vem, ele andou. Só que o que aconteceu? Ele começou a olhar para circunstâncias. Ele começou a... Antes de afundar, Jesus já estava... Você pode ler o texto, você pode ler o texto em casa. Fala que Jesus já estava... Jesus com a mão estendida, antes dele afundar. Porque ele já sabia o que Pedro ia fazer. Mas Deus não quer que você afunde. Ele quer que você continue com os olhos nele. Porque eu olho para os montes, de onde vem o meu? Cristo. É a nossa esperança. Ele é a esperança, ele é o fundamento. Então Deus não quer que você gere Ismael. Então Ismael nasceu. Porque ele falou assim, ó, já que Deus está demorando demais, deita aí, Sara falou, deita aí com a minha serva. Deita com a minha serva, hein? Aí nasceu Ismael. Tentou ajudar Deus, ó, querendo uma ajudinha para Deus. Deus, eu vou te ajudar, viu? Pode deixar comigo aqui que eu vou... Você falou que eu vou ter filho, mas chegando aos 100 anos de idade tem que fazer rápido, né, Deus? Gente, a gente certamente faria igual. Naquela época, naquele momento. Sabe o que significa a palavra Isaac? Riso. Riso. Porque depois, quando eles tiveram Isaac, a palavra fala que Sara riu. O significado de Isaac significa risos. Risos de constrangimento, que Deus continua operando milagres hoje. Deus continua estabelecendo ontem. Deus continua estabelecendo o amanhã na sua vida. Ele continua fazendo. Não deixe o ministério de Ismael nascer na sua vida. A identidade em Cristo é a plataforma de todo serviço do reino. Segundo aspecto, para as obras. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus. Identidade, já entendemos. Mas agora nós somos criados nele para o quê? Para as boas obras. Eu e você não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para as obras. Não é o que eu faço que me salva. Eu já fui salvo em Cristo. E porque eu sou salvo, eu respondo às obras. Eu faço, eu pratico, eu vivo aquilo que eu já recebi. Porque eu já sou filho, eu já sou amado. Esses 3 versículos, eles realmente apontam primeiro o lugar de que eu sou alguém. Eu tenho uma identidade. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou favorecido. Eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele que me fortalece. Amém? Amém. E logo depois, ele fala, agora você pode fazer a minha vontade. Boas obras. Abra aí João 4. João capítulo 4, verso 34.
João 4,34 diz assim: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me e concluiu a sua obra. Pula aí para o capítulo 20. Capítulo 20, verso 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Shalom. Shalom. Como o Pai me enviou, assim eu o envio. Então Jesus está falando no capítulo 4, a minha comida, meu alimento, é fazer a vontade do meu. Então quando você não está fazendo a vontade do Pai, o que acontece? Você fica desnutrido. Você passa fome. Você não está cumprindo o fundamento. Você fica fraco. Quando você não come, o que acontece? Você fica com raiva. É ou não é? Seu estômago ronca. Quando você fica mais de um dia a comer, se você já ficou, como que você fica? Além de com raiva, você vai começar a ficar, o seu corpo vai começar a dar sinais. Jesus está fazendo esse paralelo, falando assim, ó, se você não faz a vontade minha, você vai ficar fraco. É por isso que muitas pessoas se desviam, porque não está servindo, porque não está fazendo a vontade do Pai, porque está fazendo a vontade pessoal, porque não está submetendo a uma liderança que o Senhor entregou para a vida dele. Então, quando eu não me submeto àquilo que é a minha comida, o meu alimento, o que me dá os nutrientes que o meu corpo precisa, espirituais, acabou. Quando você não faz a vontade do Pai, acabou, você fica fraco. O próximo passo é desviar da fé. Mateus 28 e Marcos 16, que é o chamado da grande comissão, o que ele fala? Vão e façam frequentadores de culto? Não? O que é que fala lá? Vão e façam o quê? Discípulos de quem? De Cristo. Então eu faço discípulo de Cristo a partir da palavra. É por isso que nós zelamos aqui nessa igreja pelo discipulado. Palavra. Você vai ser igual a Jesus. Ó, vive isso aqui, ó. Você quer a resposta? Tá aqui, ó. Os homens já sabem, ó. Aqui, ó. É o fundamento? É esse. Ensinamento? É esse. Viva isso. Saiba disso. Aplique isso. Não seja igual a mim, não. Não tô querendo que ninguém seja igual a mim, porque eu também tô no mesmo processo que você. Eu tô talvez em um outro nível espiritual. Não melhor, só um outro nível. Mas nós estamos indo para o mesmo lugar. Ser parecido com o nosso Criador. Ser parecidos com Cristo. Parecido com Ele. A imagem e semelhança. Refletindo Ele. Eu trabalho, eu reflito Cristo. Eu ando na rua, eu reflito Cristo. Eu tô no comboio, eu reflito Cristo. Eu tô no autocarro, eu reflito Cristo. Eu trabalho, eu reflito Cristo. Por isso que eu falo que os melhores profissionais têm que ser cristãos. Porque a fonte que você tem, o ímpio não tem. A fonte de toda a criatividade. Não é alguma criatividade, é toda a criatividade. É para escrever que você precisa? Você tem a fonte. É para desenvolver imagens? Você tem a fonte. É para desenvolver qualquer coisa? Você tem a fonte. Porque ele é a fonte. É a primeira expressão. É bara. E Deus criou. E você leu lá. Nós somos a imagem e? Então não fale mais que você não é criador. Muita gente vai virar design aí, hein? Você é criativo. Você tem um poder criativo dentro de você. Você consegue desenvolver coisas que, no fim do dia, lá no seu trabalho, lá você fala assim, impossível de resolver isso. Você vai olhar para dentro e falar assim, Deus, o que você tem? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso resolver essa questão? Puf, vem ideia. Quem já aconteceu isso, gente? Se a mão soberana é o do nada de Deus apareceu na sua vida. O do nada de Deus, ele gosta de aparecer. Então eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Eu preciso estabelecer a vontade do meu Pai. Se eu não fazer a vontade do meu Pai, o que nós temos feito, gente? Se eu não ter servido a noiva, a igreja do Senhor, é dele. Não é do Mateus, do Ryan, da Jéssica? Não, é do Senhor. Se eu sair aqui, outro continua. O centro não é o Mateus, o centro não é homens, o centro aqui é Cristo, porque ele é o cabeça, ele é o único. É ele que fundamenta, é ele que estabelece, é ele que faz com que as coisas aconteçam. E outra coisa, as boas obras, está glorificando o Pai? O que você tem feito está glorificando ao Pai? Ou é a sua vontade? É o seu querer? É a sua gana? Eu quero. É porque eu quero, eu tenho que fazer isso. E você precisa fazer a análise, gente. É essa análise que vai fazer você realmente olhar e falar assim, será que eu estou fazendo a vontade do Pai? Está sendo glorificado ao Pai? Vou trazer 3 esferas para você, nessa ordem. Sua casa, família. Trabalho,
Depois, igreja, o que você faz nessas 3 esferas tem glorificado ao Pai? Na sua casa, você cuida de onde você mora? Suas roupas são organizadas ou elas são jogadas? Como que você quer que Deus faça milagre se você não arruma nem seu guarda-roupa? O básico. Deus é um Deus de ordem, gente. Talvez não arruma sua cama. Eu fui a pessoa que não cresci arrumando cama. Depois eu aprendi. Meu Deus do céu, não arruma minha cama. Que vergonha. Talvez você também foi assim, talvez você não. Glória a Deus pelos seus pais que te ensinou. Arruma sua cama. Primeiro ela mostrou, ela fez, agora você vai lá e arruma. Nós ensinamos o filho no caminho. Deixa eu mostrar o padrão. É difícil, gente. Para qualquer pai. Porque é repetição. Você ensina, ele faz errado de novo. Você arruma a cama, ele atrapalha. É ou não é, gente? É criança. Mas você precisa repetir de novo, de novo, de novo. Até ele ver que aquilo ali é bom. Até ele ver que tem ordem na casa. Até ver que tem autoridade na casa. Repetição, repetição. Alguns largam. Mas para a sua vida é a mesma coisa. Precisa ter ordem. E como casal, se você é casado, você precisa ser parceiro um do outro. Ajudar um ao outro. Homens, você não ajuda a sua esposa. Você não está ali para ajudar. Você não é empregado dela. Vocês fazem juntos. Nossa, pastor, não tem nada disso na minha casa. Ótima oportunidade para começar. Ótima oportunidade para ajustar. Ótima oportunidade para dialogar e falar assim, o que a gente pode ajustar aqui em casa? Que a gente não tem feito. Tem tantas coisas, gente. Seu trabalho. Como que é seu trabalho? Seu ambiente de trabalho. É desorganizado, é organizado, você faz de qualquer jeito, você trabalha a qualquer hora e aí é o que dá na sua cabeça você faz. Deus é um Deus de ordem, gente. É um Deus de ordem, é um Deus que estabelece ordem. Então você precisa ser organizado. Aonde tem organização, tem fluir. Não tem fluir em desordem. Não tem como. Porque é um princípio básico. Deus criou o primeiro dia. Acabou o primeiro dia. Deus criou o segundo dia. Acabou o segundo dia. Deus criou o terceiro dia. Entendeu? Tem ordem. Agora, uma pergunta sincera. Ele precisava fazer isso como Deus? Precisava, gente? Não. Mas ele estava estabelecendo padrões, princípios, para a gente replicar. Ordem. Então, são coisas básicas que você fala assim, pastor, eu estava esperando a palavra da multiplicação, vai vir. Só que alinha isso primeiro. A multiplicação ela vai ser uma consequência dessa ordem. Ela vai fluir, não vai fazer força. Eu já falei isso com vocês. Você não vai olhar para a árvore ali fora, você pode sair, pode olhar se você quiser. Você vai ver a árvore fazendo careta assim, vai. Para dar fruto. Você já viu isso acontecer? Porque é fruto. É uma consequência. As estações estão mudando, a chuva está caindo, ela está sendo regada, vai fluir. As folhas vão nascer e vão cair, vai sendo podado, vai crescendo. Amém, gente? Tá fazendo sentido para você? Então eu vejo as obras que glorificam ao Pai, Mateus 5,16. Tito 2,14 diz, o povo zeloso de boas obras. Colossenses 1,10 diz também, frutificando em toda boa obra. Em toda boa obra. Então um dos grandes motivos de se afastar desse lugar é o quê? Não estou fazendo a vontade do meu Pai. É questão de tempo, gente. Não é profetizando, não. Não está fazendo a vontade do Pai. Não está fazendo aquilo que o Senhor chama. Vai sair. Porque não sustenta. É só você olhar a parábola do semeador. É a primeira parábola que Jesus conta. Não fica, não tem sustentabilidade. Ele não fica. Então discerne esse lugar, discerne aí sua casa, discerne aí seu trabalho, discerne aí na igreja como que tem sido seu comprometimento. Pode vir perguntar pra gente. Você tem que amar feedback. As pessoas que mais crescem são as pessoas do feedback. Não espera o chefe vir, não espera o pai vir, não espera a mãe vir. Pai, eu tô bem? Pai, eu tô fazendo bem? Pai, que eu posso ajustar? Você não pode ter medo do feedback. Porque o feedback é o que vai fazer é ver que você precisa ajustar. Apertar o parafuso. Precisa apertar. Você pode melhorar nisso. Então, esse precisa ser a nossa ação. Olha, eu vou falar com a pastora B. Então, o que eu posso melhorar, amada? Eu escrevo uma lista ou eu te falo agora? Todos nós temos algo para melhorar, amém, gente? Todos nós temos algo para poder crescer. Então, que a gente se coloque nesse lugar para podermos crescer. E, por fim, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Previamente. Previamente Ele estabeleceu. Então, o chamado de Deus, o viver para Deus, não é um caça-tesouro. Deixa eu descobrir. É você andar nos caminhos que Deus chamou para caminhar.
propósito já está ali. E, gente, viver para Deus, muitas coisas você não vai entender mesmo, não. Você acha que eu entendo tudo? Que eu sou pastor? Não! Eu tenho conflitos como você tem. Será que é de Deus isso daqui? Vou esperar mais uma resposta aqui. Será que é? É melhor você esperar se você tem dúvida do que você tomar uma decisão precipitada e ficar frustrado em colocar um investimento que está errado. Mas cada vez que você vai crescendo espiritualmente, você vai sendo mais convicto. A pastora Bia fala comigo que ela falou assim, eu só casei por você. E ela lembrou e fixou isso na minha cara. Assim, falou assim, eu só casei com você porque você sabia para onde você estava indo. Porque você sabia o homem que você era, mesmo ainda não ter sido tornado aquilo que Deus tinha revelado para mim. Mulheres podem perguntar para ela. Eu falei assim, aí eu falei, nossa, nem eu acreditava tanto em mim assim não, mas amém. Homens, solteiros, mulher nunca vai submeter a um homem que não sabe para onde que está indo. Nunca. Não sabe o que está fazendo. Um homem, ele precisa saber para onde está indo, porque é ele que vai. E vai protegendo, ó. E em cima está o guarda-chuva, o próprio Senhor. Então eu preciso saber para onde que eu estou indo, eu tenho que saber meu propósito. Porque ela não vai querer se submeter a uma missão que você não sabe para onde você está indo. Então eu preciso saber. Ah, eu não sei, pastor. Então vai buscar no Senhor. Tem esperança para mim, tem esperança para você. Não é como Satanás, acabou a sua vida. Não! Vá até Deus, busque, Senhor. O que você tem para mim? Há tempo, gente. Há tempo para voltar. Qual que é o meu propósito? O que eu estou fazendo nessa terra? Deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa responder. Quem é você? Você saberia me responder? Você vai me falar seu nome? Você vai falar o que você faz? Você vai falar onde você trabalha? Você vai falar o que você estabelece? Você vai falar todas as características que você tem. Mas você sabe me responder quem é você? Deu um nó na cabeça, né? O dia que meu líder fez comigo, eu perdi o rumo da vida. Você precisa saber essa resposta. E eu te digo qual que é. Sabe o que você é? Você é filho. Tem mais, pastor? Não, é isso, é filho. Porque se você entende a sua filiação, todo o resto é resto. Só vem para poder agregar. Ele fala, busque o meu reino e a sua justiça. As outras coisas vão ser... vai sendo preenchida. Gente, quantas vezes eu já vi a manifestação do Senhor por conta da fidelidade. Não é porque o Mateus é bom, é porque eu permaneci. Isso é para qualquer crente, para qualquer cristão. Assim como eu também fui infiel e muitas vezes, eu vi falta. Eu deixei de devolver o dízimo que é dele, eu vi falta. Eu vi o devorador. Eu vi o devorador. Falei, gente, acabou o dinheiro, cara. Falta 15 dias ainda. O que está acontecendo? Como é que eu faço agora? Faz jejum. Se vira. Porque Malaquias fala, quando você toma aquilo que é de Deus, você está roubando a ele. Quando você não entende o princípio, o fundamento, você fala, cara, mas quando você entende o pilar central, você fala a bênção que é, meu Deus, eu preciso viver debaixo desse lugar, eu preciso me submeter a esse lugar. Então eu não vou caçar o tesouro, eu vou me submeter àquilo que ele já está falando. Deus planejou a obra antes. Lembra, Jeremias? Você já é escolhido. No ventre da sua mãe. É por isso, gente, que não tem como a pessoa fugir do chamado. Você pode tentar. Talvez você até tentou. Mas sempre vai ter a setinha indicando assim, ó, volta. Ele começa a usar homens de Deus. Aí você começa a ignorar, ele começa a usar até o perdido. Até o amigo seu da balada, ele começa a falar. Fala assim, para Jesus, meu filho. Ele usa quem ele quer. Porque você foi pago o preço de sangue. Você é tão precioso e preciosa que você não faz ideia. Você é tão amado e amada que você não tem ideia. É um amor de sacrifício. É um amor de se entrega. É um amor que não escolhe se você vai fazer ou não. Eu me entrego ainda assim. Esse é o amor de Cristo por nós. Então, ele já tem preparado antes mesmo. Salmo 139, só anote isso. Salmo 139, 16 diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Meu Deus do céu. Já foram escritos, gente. Já está tudo escrito. Já está feito. Eu só preciso andar nessa escritura. Eu só preciso andar sobre a palavra. Ó, anda sobre isso aqui todo dia. Ó. E todo dia que você sair, que pode acontecer, que acontece comigo, com todo cristão, volta para a palavra. Viva sobre a palavra. Ande na palavra. Se desfrute desse lugar aqui. Ó. Tem bênçãos aqui para você liberadas. Tem proteção para sua casa aqui. Tem renovo para você aqui. Tá cansado? Vem para a palavra. Tá depressivo? Vem para a palavra. Tá com crise? Vem para a palavra. Respirou? Vai para a palavra.
Um homem cheio da palavra, uma mulher cheia da palavra, gente, o semblante deles são diferentes. Quando chega em ambientes, os ambientes mudam, transforma. Por quê? É homem e mulher de Deus, gente. Quando você chega, o ambiente muda. Eu queria que você soubesse disso. Pratique a oração, pratique a leitura da palavra. Eu não estou falando nada novo, gente. É só lembrança do que você já sabe, que a gente esquece. Mas sabe que Deus já tem algo preparado para você. Mas voltando. Opa, pulei um. Fidelidade gera Isaac. Pressa gera Ismael. Quem que você está gerando? Deus não tem pressa não, gente. O tempo é diferente para ele. Deus não tem pressa para poder fazer o que ele tem que fazer. Deus só requer de nós obediência. Se você obedecer, quer a chave para o sucesso? Obedece. Obedece o comando. Obedece o Espírito Santo. Às vezes dói, gente. Às vezes é difícil mesmo. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena obedecer à voz soberana. Não faz sentido muitas vezes. Gente, eu falo assim, meu Deus, eu tô ficando maluco. Quem já passou por isso, gente, eu tô ficando doido. Será que eu tenho que fazer isso? Meu Deus do céu, será que eu tenho que falar com essa pessoa aqui? Ai, Jesus, o que eu falo? Começa um tremelique, né? A mão começa a suar. Quem que a mão já suou? Deu 5 vezes vontade de ir no banheiro, na casa de banho. Quem já teve essa... Vai ter que falar, meu Deus, tem que ir na casa de banho, peraí. Aí ela volta. Só um minutinho. Aí volta de novo. Quem já aconteceu isso? São formas de Deus, ele tá ali, tipo... É impressões no espírito. Isso chama impressão no espírito. Incomoda. Seu coração acelera. Seu coração bate mais do que o normal. Fala, ai Jesus, eu tenho que falar com essa pessoa. Mas no meio do nada, eu nem conheço essa pessoa. E quando é palavra profética, ai Jesus. Principalmente correção. Não é legal não. Mas você precisa corresponder àquilo que Deus quer entregar. Porque é uma vida. Talvez é um retomar. Nossa, quantas pessoas já foram usadas para falar assim, olha, volta, continua. Glória a Deus, gente, pelos homens que são disponíveis para Deus. Não estou falando profeta não, homens e mulheres disponíveis para que Deus possa falar. Então guarde esse lugar, seja obediente, gere Isaac, não gere Ismael. Seja fiel, continue fiel. Mesmo não está fazendo sentido, continue fiel, continue naquilo que o Senhor está fazendo. Amém, gente? Lucas 16:10, vamos finalizar aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Você nunca vai ser fiel quando Deus te colocar sobre o muito, se você não começar no pouco. Qualquer coisa na vida. Seja finanças, seja área emocional, seja uma área de organismo, não sei. Se você não for fiel agora, Deus não vai colocar você sobre o muito, vai ser seu esforço. Sabe o que é lindo? Temos uma imagem aqui de um azeite sendo espremido, sendo derramado, mas também tem uma azeitona. Quando você vai comprar azeitona ou vai comprar o azeite, qual que é mais caro? Por quê? É a mesma fruta? Não respeitou o processo. A sua vida vai ser valorizada quando você respeitar o processo. Vai ter beleza quando você respeitar o processo. Não pule o processo. Nós temos que ser realmente como esse lugar espremido para que seja valorizado a ponto que Deus fala assim, tá carimbado, meu irmão, eu que fiz isso na sua vida. É o mesmo elemento, mas um respeita o processo. Alguns aqui estão respeitando o processo, outros estão tentando. Isso é a caminhada. O Senhor está falando, continue. Continue, deixa Deus fazer mesmo, deixa Deus estabelecer mesmo, deixa Deus operar mesmo, deixa Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Troque. Qual é o meu plano? Para Deus, o que você tem para mim? Seu plano você já sabe. Agora pergunta para Deus, o que Ele tem? Ele vai falar. Algumas coisas talvez você não vai gostar, porque não vai fazer sentido. Mas pergunte. Tem muita coisa que você não sabe, é porque você não está perguntando. É mais simples que você pensa. Deus, o que você tem para mim? Prepara para ouvir. Ele vai falar. Prepara para anotar. A gente encoraja, por isso que eu falo, anote. Deus falou com você? Anote, coloca a data. Tem gente que fala comigo assim, Deus falou isso aqui comigo. Colocou data? Foi alguma pessoa ou foi o próprio Espírito Santo? Coloca a data, coloca nome. Gente, eu tenho várias notas aqui, de coisas que está acontecendo hoje. Está aqui anotado. Deus falou comigo que eu ia para a Europa há 8 anos atrás. Você acredita nisso? Se eu fosse apressado, ia gerar Ismael.
ia antecipar. Eu ia me sustentar aqui. Ia dar errado. E ver através de canção. Deus sabe a forma como que Ele fala com você. Estava no seminário. Estava acabando. A gente finaliza aqui, gente. É o tempo de envio que nós chamamos no seminário. Todo mundo sendo orado. Todo mundo recebendo a benção. Aí vai lá eu, né? Por ser a letra M, já estava indo já praticamente para o final. Já estava um espaço já mais vazio. E todos os professores vão orando por todos os alunos. Que é a Assembleia de Envio. É para enviar as pessoas. São orações proféticas para abençoar a pessoa. Aí eu peguei o de História do Avivamento. Oh, Jesus. Tinha tanto professor, tinha homilética, tinha liderança. Eu peguei de História do Avivamento, abençoado. Aí quando eu cheguei diante dele assim, ele estava orando, acho que muita gente, né? Já estava suado assim, cansado, porque é longo, é muito tempo, minha turma era muito grande. E aí eu cheguei assim de frente para ele. Aí ele estava de lado assim, na hora que ele olhou para mim, ele olhou para mim assim, eu falei, pronto, eu já comecei a tremer, né? Falei, pronto, lá vem, o que ele vai falar? Ele falou, ó, você eu não vou falar nada. Você espera só alguns segundos? Ele virou para trás, ele pegou o instrumento dele que ele toca e ele começou a tocar. Gente, realmente, eu não estou falando por mim, por nada, não. Eu estou falando que Deus fala da forma que você entende. Eu quero que você entenda isso. Ele começou a tocar uma canção só instrumental. Ele não cantou. Ele fez só o som de uma canção que foi toda vez que eu estava transicionando de estação, essa canção Deus trazia no meu coração. Ela era marcada em mim. E, tipo, eu não tinha falado isso para ninguém sabia. Pastora Binha, ninguém, nem líder meu. Era algo meu. Quando eu vi, quando ele começou, a primeira estrofe, eu já estava no chão. Deus, ele fala da forma que você entende. E Deus, ele está falando, continua aquilo que eu falei para você fazer. E aqueles que pararam, volte a fazer aquilo que eu pedi para você fazer. Ele não vai mudar. Ele falou a mesma coisa, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Porque aquilo que ele faz é poderoso. O ordinário em Deus é sobrenatural. Ele não precisa de algo novo. Não é o que ele fez na sua mãe, no seu pai, se você teve alguém que era cristão, não sei. Em você vai ser diferente. Por quê? Ele é específico aquilo que ele tem para você. Amém, gente? Fique de pé no seu lugar. Primeiro Coríntios 15:10 diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o que Paulo falou aqui, gente. Ele se regozijou na força do próprio Deus. Ele se gabou, não da sua qualidade pessoal. Inclusive, ele era letrado, viu? Ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior teólogo da época. Ele era um homem estudado, falava mais de 2 línguas. Ele era um homem que tinha muito conhecimento antes de começar o ministério. Ele estudou muitos anos. Mas ele não está se gabando do conhecimento que ele tinha. Ele está se gabando da graça de Deus que vem sobre ele. Como filho, nós podemos se gabar do nosso rei e aquilo que ele faz na nossa vida. Sabe por quê? Isso revela quem ele é. Ele fala assim, meu conhecimento é vã. Não serve, não vale, é inválido, é limitado. Até ajuda, gente. Mas quando vem a poderosa mão soberana de Deus sobre a nossa vida, meu irmão, é aí que histórias começam a ser mudadas. É aí que novas histórias são iniciadas a partir dele. E o Senhor está nos chamando para esse lugar. Entendendo todo esse lugar, tendo essa consciência, é esse lugar que vai ter multiplicação. Por quê? Tem ordem, tem fundamento, tem princípio, sabe para onde que está indo. Então eu queria fazer um convite para você. Eu não sei qual que foi a realidade que você chegou aqui agora. Eu não sei realmente o que Deus tem falado ao seu coração. Mas talvez você nunca se rendeu a esse Jesus. Nunca entregou a sua vida para Ele. Para que Deus possa multiplicar, você precisa se render a Ele. É uma vida de entrega, é uma vida de sacrifício, é uma vida de cruz. É uma vida de se negar a si mesmo todo dia. É o evangelho da cruz. Mas é a decisão, gente, que muda realmente a sua história. E quando muda a sua história, muda da sua família, muda de gerações que vai vir após você. Por quê? Você entregou na mão do rei. Você não está entregando a vida na mão de prédio, de pastor, de homem nenhum. Você está entregando a sua vida na mão de Jesus. E só Ele pode escrever uma nova história para nós. E eu queria estender esse convite para você. Existe alguma pessoa aqui que fala, pastor, eu quero entregar a minha vida para Ele.
Eu quero me render a Ele. Eu quero viver para Ele. Ou eu quero retomar, eu já vivi isso. E eu estou aqui, talvez eu estou até frequentando, mas eu quero retomar os caminhos do Senhor. Eu quero voltar para os padrões do Pai, o padrão original. Existe alguma pessoa para que possa receber realmente essa oração? Eu vou ter o privilégio de fazer essa oração. Se caso você é essa pessoa, fala assim, eu quero voltar, eu quero me render. Não é um momento de medo, de vergonha, de timidez. Pelo contrário, é um momento de liberdade. Jesus preparou toda essa manhã para este momento aqui com você. Que ele marcou esse encontro com você. Existe alguma pessoa, gente, que quer retomar os caminhos do Senhor? Ou quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Estou falando para religião, não. Estou falando se tornar evangélico. Estou falando se tornar um cristão. Não, estou falando se tornar filho. A gente não aceita Jesus para se tornar evangélico. A gente aceita Jesus para se tornar filho de Deus. Existe alguém que quer retomar ou quer se entregar a Jesus que nunca fez isso? Não? Amém, meu irmão. Chega aqui na frente que eu vou orar por você. Glória a Deus. Mais alguém? Não? Glória a Deus. Essa data, início de novembro, Deus preparou esse dia aqui para você. Você sabia disso? Amém. Eu sei que tem inquietação, eu sei que será, não consigo, não tem. Existe uma guerra espiritual gigantesca aqui para que você não viesse aqui na frente. Mas essa é a decisão, a primeira decisão mais importante da sua vida. Você está fazendo diante da sua família natural e da sua família espiritual, que ama muito você. Mas mais do que isso, tem uma pessoa que ama muito mais do que a gente, até mais que sua esposa. O próprio Criador que te criou. E essa ação, vai fazer uma oração que vai repetir junto comigo. Essa oração, ela vai mudar as próximas gerações que vai vir após a vocês. Eu falo isso olhando nos seus olhos e da sua esposa. A primeira geração de crente na minha casa começou a partir de mim. Mas também nunca mais vai acabar. De filhos e filhas que vão levar a boa notícia para onde for. Então essa decisão que você se torna filho de Deus. Não amigo, filho. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria que todo mundo fechasse seus olhos e entendesse as suas mãos aqui para frente. E que todos juntos venhamos repetir essa oração, dizendo assim, Senhor Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, me perdoa, me lava com teu sangue, porque eu estou arrependido das minhas ações no presente e no passado. Senhor, me lava da planta dos pés até a cabeça, com o teu sangue, em nome de Jesus. Hoje, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E eu nunca mais vou te abandonar. Muito obrigado, Jesus. Eu vou viver a minha vida para você. A minha família vai te servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É mais simples do que você pensa. É isso, mas é a oração mais preciosa e mais poderosa da sua vida. Amém? As próximas a gente conta no caminho, nos discipulados, nos encontros. Ótimo. Amém? E eu queria finalizar orando por você, que talvez está se sentindo travado, está se sentindo paralisado, que realmente estava, enquanto eu estava falando, ministrando, eu vi realmente pessoas falando assim, minha vida está parada. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou trabalhando realmente até muito, mas eu estou vendo que eu preciso alinhar meu coração. Gente, não é lugar de condenação. Se não é para você, está tudo bem. Mas se você é essa pessoa, existe algo que Deus quer fazer em você e precisa ter uma ação. É a ação correspondente. Fala, eu quero posicionar nesse lugar. Eu quero retomar, porque eu entendi a palavra. Se eu entendi a palavra, eu quero isso para mim. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você não está aqui à frente, estenda suas mãos aqui para frente.
Vocês estão aqui à frente, estenda as suas mãos para frente, como se estivesse recebendo. Se você não está aqui, então você está no lugar que o Senhor já te chamou e você está vivendo. Então você vai me ajudar com a intercessão. Então comece a orar, liberando palavra de vida para essas pessoas que estão aqui à frente, abençoando, tocando, para que o Senhor possa liberar. Isso, ore. Ore, abençoando a vida dessas pessoas. Você não tem ideia do quanto que isso daqui vai cooperar com aquilo que Deus tem para a vida dos nossos irmãos. Isso, abençoe. Estenda suas mãos, abençoe. Eu queria que as mulheres dessa casa, cada mulher abraçasse uma das mulheres e um homem viesse aqui para poder abraçar aqui o Jaime. Só abraçar, abrace elas. Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Tem uma ação aqui correspondente do céu, Senhor, realmente ativando, realmente liberando palavras sobre o coração de cada um deles. Pai, Tu sabe as dores, Tu sabe o quanto que eles têm tentado, Tu sabes as dificuldades que eles têm enfrentado, mas também eles têm permanecido e eles estão aqui, Senhor. Eles estão escutando da Tua palavra. Eles querem viver o novo do Senhor. E nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos, no nome de Jesus, um novo caminho, uma nova estrada, uma nova realidade, que possa avançar, Senhor, possa correr, possa tomar posse daquilo que já pertence a eles, Senhor. Nós Te louvamos, porque eles vão submeter à vontade dos céus. E eles vão viver segundo a Tua vontade soberana diariamente. Não vai ser só no domingo, não vai ser só alguns dias, vai ser todos os dias, porque o coração deles está alinhado no Senhor. Pai, todos aqueles que estão cansados aqui na frente, eu oro por renovo, um renovo sobrenatural. Eu oro por estratégias nessa semana que o Senhor vai começar a derramar hoje. Estratégias celestiais, que vai abrir, vai acessar coisas que você está tentando durante anos. Eu oro por acessos, eu oro por mesas, pessoas certas, parceiros, pessoas que vão dar o acesso que você precisa. A mão do Senhor vai estar sobre esse lugar. Respostas vão vir sobre você nesta semana, no nome de Jesus. Proteja eles, Senhor. Proteja eles. Venha com a Tua mão poderosa sobre eles, protegendo, guardando, livrando de todo espírito de morte, todo espírito depressivo, todo espírito de ansiedade, todo espírito que ronda eles, Pai, tenta fazer com que eles saiam do foco, saiam do propósito. Pai, hoje eles voltam. Hoje eles alinham para viver segundo o Teu padrão, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, eles, essa semana, este mês, este ano, eles verão os milagres do Senhor. Este mês, este ano ainda, eles verão a mão soberana, a mão poderosa sobre a família e a casa deles. E eles vão não só ser abençoados, mas eles vão ser abençoadores. Mais do que ser abençoados, porque o Senhor abençoa para poder repartir. Eles vão ser abençoadores. E nós Te louvamos, Senhor, e selamos esse momento. No nome precioso de Jesus. Dá um abraço nessa pessoa do seu lado que está aí com você. Glória a Deus. Vamos finalizar o nosso culto.